Agora sim, estamos gravando. Hoje, rotina técnica de dueto misto, júnior, categoria. Então, nós estamos no terceiro painel, 50% execução, 50% sincronização. Primeiro elemento, partindo de uma posição carpada, à frente, as pernas são levantadas enquanto uma rotação de 360 graus é executada. Tá? Esse elemento vale 1,5, né, o grau de dificuldade que é multiplicado no resultado. Então, vou passar para a Lúcia falar das posições e das transições. Bom, o que a gente vê aí que essa posição da posição de carpada à frente para a vertical é todo o valor praticamente da nota, né? Então, o que a regra pede para a gente? O que seria a posição de carpada? Seria as pernas paralelas à superfície e as costas com alinhamento de orelha, ombro e quadril perpendicular à superfície, tá? Isso tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, na posição de carpada à frente, com um ângulo de 90 graus, as pernas se elevam ao mesmo tempo que um giro de 360 graus é executado até a posição de vertical, dupla. A atenção deste movimento é dada à manutenção da altura, ao tronco que permanece na linha de vertical. A regra pede que o tronco não saia da regra de vertical enquanto é feito o giro é feito num eixo, e aí as costas, né, o tronco permanece em linha de vertical e com alinhamento e extensão. Vou passar o vídeo para vocês. Legal, Lu. A Meiko vai entrar um pouquinho atrasada, mas ela mandou para mim, então eu vou colocar a apresentação que ela fez do Q9 do primeiro elemento. Alguém tem alguma dúvida? É um elemento bem objetivo, né? Tirando a rotação que tem que ser distribuída, bonitinha, acho que não tem muitas dúvidas. Eu vou colocar aqui a apresentação. Só posso complementar uma coisinha? O que a gente vê nesse vídeo embaixo d'água é o que a regra não pede, que é justamente a fechada da carpada, né? As costas têm que se manter em alinhamento de vertical, e ela fica numa diagonal. Então, isso não é, a regra não pede isso, tá, gente? O vídeo da FINA nem sempre os atletas estão exatamente como deve ser. Ah, meio que entrou. A Priscila colocou, é um elemento tranquilo de entender, sim, não tem dúvida nem questionamento. Meiko, você quer que eu ponha para você a apresentação ou você vai conseguir colocar? Você quer que eu coloque a apresentação, Meiko, e você vai falando, ou você consegue colocar? Já vou colocar.
Ah, É do elemento número 1, né? isso, perfeito. Então, peraí, já estou com ele aberto aqui, vamos ver. Tá, vou desligar meu microfone. Bom, então vamos lá. Então, aqui tem o vídeo do elemento número 1. Vocês vejam que a carpada não está a 90, né? Tem que tomar cuidado com isso, que a maioria das coreografias que eu analisei, a carpada é muito fechada. Aí a subida tem metade do percurso, né? Então o ângulo também deveria ser metade. Não entra no eixo. Aí dá para ver mais uma visão de que o ângulo está fechado, porque para subir as pernas, eles colocam o palmateio muito lá no pé, então o tronco acaba fechando. Aí eles esquecem de abrir, né? Enquanto está subindo a perna, teria que trazer o tronco. Agora consertaram, mas está faltando extensão na perna, está faltando alongamento. Ok, a figura termina aí, né? Ela não precisa afundar. Aí aqui tem, então, as exigências. Aí a posição inicial, né, como vocês viram, ela sai do eixo do eixo vertical, a perna fica na superfície, mas o tronco não. Aí quando eles giram 180 graus, ainda está muito fechado, porque eles estão ainda muito focados no suporte e esquecem de empurrar as costas para trás. E isso dá uma consequência na vertical, porque daí quando está muito fechado, quando a perna sobe, eles acabam jogando as costas mais para trás e perdendo a linha de prumo. Aí é um dueto da China que eu analisei, eles entram já passando, né, do eixo do ângulo de 90 graus, aí quando eles vão fazer o giro, vocês vejam que falta uma sincronização, então tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque todo mundo tem que estar olhando para a parede, e essa é uma transição valiosa, né, então já tem um problema de eixo e de sincronização. Aí o eixo para vertical, com a carpada muito fechada, a altura mais ou menos que eles atingiram no final do elemento. Então é só até essa parte. Tudo bem? Legal, Meiko. É uma única transição, né, nesse elemento, e que é o valor total de um movimento único, né, que eles têm que fazer a partir da carpada. Gente, perguntas sobre esse elemento, ele é um elemento bem objetivo, fácil de entender, e aí a gente viu, né, aquela questão que a Lúcia colocou, né, Meiko, antes de você falar, a Lúcia já tinha colocado a questão do vídeo da Fina, como eles não estão nos 90 graus que a carpada pede, né, e aí depois você complementou, quando você mostrou o K9, e falou da questão do palmateio, né, palmateio no local errado, que está proporcionando essa fechada de carpada, né, talvez ele teria que ser mais eficiente em outro local, é isso? Eu acho que geralmente... Opa, desculpa. Pode falar. Eu acho que geralmente os atletas, como todo mundo fala, não é o palmateio que faz você transitar, né? O palmateio é um apoio. Então, na verdade, eu acho que os atletas estão dependendo muito mais do palmateio do que o que a gente tem falado da cadeia posterior. Então, eles teriam que usar mais glúteos, mais bíceps femoral, glúteo principalmente para elevar a perna e não o palmateio, e o que ajudaria eles subirem a perna com mais leveza seria empurrar o triângulo de força para trás, que é o conjunto da cabeça, né, da parte baixa da cabeça, e os dois ombros. Então, não adianta eles se matarem para fazer o palmateio se o tronco continua empurrando para frente, se as costas não estão indo para trás. Porque o que faz também a perna subir
é a força da cadeia dorsal das costas também. Então, eles acabam fazendo tanta força na mão que eles vão indo para frente, muito para frente, eles fazem mais força no abdominal do que eles fazem no dorsal. Eles teriam que fazer um pouco menos, eles fazem muita força no abdominal e no reto femoral, na parte anterior da coxa. Eles deveriam fazer menos força aí e equilibrar com a força nas costas e a cadeia posterior de pernas. Aí eles usariam menos palmateio, não teriam que ir com o palmateio lá na frente, entendeu? Esse que é o erro. Entendi, tá usando tudo completamente a força do palmateio, completamente não, mas boa parte do movimento vem do palmateio. Você quer falar alguma coisa, Lu? Pode falar. Eu só queria falar, só complementar, porque a regra determina, na verdade, que você tem a manutenção do tronco que permanece na linha de vertical, e é isso que a Meiko falou, né, que ele sai da linha de vertical justamente por conta das escápulas, né, das costas que eles trazem para frente. É isso que eu ia falar. A Amanda colocou, força no abdômen, o desgaste seria menor, com certeza. O que eu ia falar é que o tipo de contração muscular das costas é um, né, e o para subir a perna é outro, né, então eles, para manter o tronco, eles teriam que trabalhar essa musculatura de postura, de posição, de isométrico, isso, o core, que a Meiko está colocando aqui, core não só de abdômen, mas core da cadeia toda, e subir e fazer a contração muscular para juntar, aproximar uma articulação da outra para levantar a perna. Essa questão do core e essa questão de dissociar essas forças, né? Esse tipo de musculatura que tem que ser contraído para o movimento acontecer, porque o tronco tem que ficar parado, né? São só as pernas que se movimentam. Isso não quer dizer que a gente acha que isso é fácil, não é isso, não. Não. A gente está colocando aqui o que a regra da FINA está pedindo, que o livro pede, né? Não, a gente está tentando achar uma solução, né? Como é que faz? É isso que a gente está querendo trazer, né? A solução para isso acontecer. Por isso que eu perguntei, né, do local do palmateio, e aí a gente chegou a essa solução. A Amanda colocou alguma coisa aqui, deixa eu escrever. Não é fácil. Aí a minha colocou, exatamente, sabemos que é dificílimo, né? No Pilates é difícil, pacas, fazer força no lugar certo, a Amanda colocou. Então, muito bem. Vamos lá, segundo elemento. Bom, o elemento 2 é uma sequência de cancan. Então, a sequência de cancan. Um cancan é assumido, seguido de uma rápida troca para assumir a perna de cancan oposta, enquanto a perna vertical é abaixada, esticada para horizontal. A perna horizontal é flexionada para assumir a posição de flamingo de superfície. A perna flexionada é estendida para uma posição de cancan duplo. Mantendo a posição de cancan duplo, uma rotação de 360 graus é executada. Deslocamento cabeça à frente, quer dizer, a cabeça indo, né, guiando, até a posição de cancan duplo seja assumida, não está colocando aqui que se é obrigatório ou permitido, né? Deixa eu confirmar aqui no livro. Só está isso escrito, deslocamento cabeça à frente até que a posição de cancan duplo seja assumida, tem que ter esse deslocamento. Então, é obrigatório. É a última orientação do livro. Então, nós temos aqui o desenho, então, extensão de costas, né? Todo o cancan simples, né? Então, extensão de costas, veleiro, cancan, essa posição aqui é rápida, né? Do cancan para o flamingo, do flamingo para o cancan duplo e um giro de 360. Nós temos os graus de dificuldade de cada transição, né? O PV, a transição que mais vale é a rotação,
de 360, que vale 2,71. Bom, vou passar aqui para a Lúcia falar das posições e transições. Bom, pessoal, a gente tem aqui as posições de que a gente já falou até aqui neste momento, né, com todo mundo, todas as, inclusive com figuras, com posições básicas, o seu grau de dificuldade, e eu vou falar da parte que mais pesa, né, que o árbitro vai estar atento, verificando se é feito de acordo com a regra. Então, é esse giro de 360 graus, que é feito em posição de cancan duplo. Na posição de cancan duplo de superfície, pernas alinhadas com total extensão. Um giro de 360 graus é executado. Atenção dada à manutenção de ângulo, desenho e altura. Então, e o que a regra pede também é que a cabeça tenha o início deste movimento. Então, a gente vai ter que ter toda a extensão da perna, manter o ângulo adquirido e manter a altura, porque a gente vai ver no vídeo da FINA que no final do giro eles afundam. Então, eu só vou mostrar isso para vocês. Mas essa é a determinação da FINA no livro de regra. É minha vez agora? Estou terminando de passar tá. Ok, Meiko. Todo mundo consegue ver? Sim. Ok, então elemento 2, o videozinho. É que está no slow, por isso que demora para entrar. Aí a extensão, puxada de veleiro. Ó, a perna de base submersa. Cancan com a perna de base submersa. Uma troca cheia de splash e a perna de base afundada. Puxada do flamingo. O joelho não está estendido. Inclinação da perna, afundamento do tronco durante o giro. Ok. Então, a extensão, como a gente falou nas outras vezes, ela é diretamente proporcional à altura, né? E nós temos visto que em muitas coreografias, quando transita para uma posição de flutuação,
para fazer um veleiro ou um cancan, geralmente as pessoas esquecem, alguns atletas esquecem da perna de base. Então, essa disciplina que tem na prova de figura, de ficar bem estendida, bem alinhada e tendo a perna de base na superfície, é muito importante, porque na coreografia, na rotina, parece que alguns atletas esquecem que tem perna de base e a figura não fica tão bem precisa como pede a regra. E eu acho que essa é a diferença das notas que vão para o nível mais alto, né? Então, sempre lembrar dessa perna de base estendida, não deixar o joelho mole, né, o joelho solto. Aí tem a troca rápida de cancan com muito splash também, porque a perna já está afundada, então uma maneira de ela fica mais difícil, porque você tem que romper a tensão superficial para subir a perna. Então, é melhor já deixar ela em cima da água. O Flamingo, a mesma coisa. Vejam que a perna de Flamingo, a regra diz que a perna, né, como um todo, do dorso do pé até o joelho, arrasta sobre a água em direção ao peito. Mas olha, naquela perna lá do lado de lá, na primeira foto, ela está flexionando, elevando o joelho e abaixando o pé. Não é isso que pede a transição do Flamingo. Eu até deixei lá numa lupa para vocês verem um erro bem grave, né? A rotação de 180 graus, ela é feita no quadril, e esse aqui não é a mesma foto do vídeo, mas a gente vê no vídeo do menino que ele roda baseado na perna, então quando ele roda, a perna dele vai inclinando para o lado, então é como se ele tivesse colocado o osso sacro ou cóccix em cima do disco, e ele tem que rodar em cima desse disco, e não ficar dependendo da perna para rodar, né? E então era só, então, elemento 2 é até aí. Legal, gente. Perguntas, dúvidas, vou ler aqui. A Amanda colocou que é um elemento com várias partes, com muita exigência de linha, extensão e altura. A Lúcia colocou que quando se tem extensão, se ganha altura e, consequentemente, a posição e a transição fica clara e definida. Sim. E é o que a Meiko falou, né? Se você está estendido na primeira posição, você vai fazer o movimento para o cancan simples. Você mantendo essa perna horizontal por cima da água, vai ser mais fácil para você subir e trocar, né? E você vai jogar menos água, você vai ter menos resistência para tirar ela e abaixar a outra. Certo? Perguntas? Essa troca da perna de cancan para outra é rápida, não precisa passar pelo veleiro, né? É só uma troca de uma perna horizontal pela vertical, né? E aí, consequentemente, a perna do Flamingo é a que era a primeira perna do cancan. A Meir colocou, precisão é importante, pode evitar a perda de pontos. Sim. Muito bem, vamos lá para o elemento 3. Opa, desculpa. Está no 4. Elemento 3. Partindo de uma posição de carpada atrás, submersa, com as pernas perpendiculares à superfície, uma barracuda com twirl é executada. Tá? Então, a gente tem que é uma barracuda partindo da carpada atrás, faz a barracuda, um twirl, que é um giro rápido de 180 e a descida de vertical, tá? O que vale mais? Qual é a transição com maior valor? Da vertical dupla para o twirl, 4,39, tá? E aqui, ó, não esquecendo que tem que finalizar a figura, a descida vale 1,83, bom? Então, vamos lá, Lu. Bom, o que a gente vê aí são a parte mais difícil, que é o twirl, mas a gente tem que levar em consideração também a estocada, que também é uma boa parte desta nota, né, gente? Essa estocada a gente vem sempre batendo no martelo, porque a gente quer ver um movimento que saia para cima, né? E é um movimento único, ele não é feito em 2 tempos.
Então, ele tem um aumento de velocidade na direção dos pés, a estocada é para cima. O twirl, que é a parte mais importante dessa figura, o atleta tem que estar na máxima altura alcançada da estocada na posição de vertical, um meio giro rápido de 180 é executado. O que a regra determina? Que a estabilidade e o alinhamento vertical, ele tem que estar sempre, ele tem que estar evidente sempre, antes, durante e após a conclusão da rotação. E tudo isso termina com uma descida de vertical. Ela tem que estar sempre com um alinhamento de vertical, essa descida, né? E com a submersão dos pés. Eu vou passar o vídeo para vocês. É sua, Meiko. Elemento 3. Eu comentei com a Ana hoje, a respeito da carpada, que a gente mandou o vídeo da Subotina fazendo a carpada para aquele, não a mesma figura, mas para a estocada do Airborne Split. E ela me falou que quando você vê o erro daquela carpada na angulação em relação ao eixo vertical, você pode descontar de 1,5 a 3 naquela parte. Só que ela me deu um conselho, ela falou só que veja a altura que a atleta atingiu e pense na hora de fazer o desconto. Então, mas eu acho que perder 1,5 é bastante, né? Então, eu acho que tem que se considerar essa parte quando existe essa opção de sair do ângulo vertical. Sai bastante, né, do ângulo. Até flexiona a perna para ficar embaixo da superfície. Ele perde totalmente o controle na descida. Então, tem que tomar cuidado, né, na estocada, então, naquela carpada, que é passível de dedução. Na subida da máxima altura, ambos têm que estar para a mesma parede e em extensão máxima. Então, calculando o 100% da atleta, quando ela termina o giro, ela já perdeu 50% da altura. Então, tem que tomar cuidado em girar rapidamente na parte mais alta. Então, a preparação da carpada submersa, ela está passada, né? Esse é o dueto da China Júnior, dueto misto da China Júnior. Quando eles atingem a altura máxima, você pode ver pelo joelho do menino que ele já está girando. Aí ele perde, no caso, aí 30% da altura no twirl.
E a submersão, naquele vídeo da Fina, houve um tombo bem grande, e aqui a gente vê que está um pouco relaxado também a submersão. Então, são coisas a observar na hora que fizer a figura, né? Posso perguntar, amigo? Pode. Então, quando você comentou agora sobre a perda de ponto, né, de 1,5 a 3, mas ela faz errado para ter altura. É isso que eu... A questão é essa, né? Eu ia comentar com a Beth Hazel, porque ela faz aquela que a gente falou, né? São trocas que você faz, né? Isso, então, eu não achei justo. Ela falou que não deveria tirar tanto, porque depende da altura que ela alcança, só que ela alcança a altura por causa do subterfúgio que ela usou. Eu acho que tem que descontar. Porque ali você vai ver uma posição de vertical alta, a posição de vertical alta. Não a transição para chegar nessa posição. E a regra é clara, né? Quando você está na carpada, o desenho da perna está no prumo vertical. E é o tronco que sobe. Até aí a subotina tinha feito certo, mas na hora que ela vai estocar, ela dá uma cambalhota, daí ela é passível de dedução no ângulo, né, da perna do eixo vertical. Pode isso, Arnaldo? O Meiko, ela sabia que era subotina? Sabia. Eu falei para ela, eu falei para ela, eu analisei, aí, e você viu que ela respondeu também no dueto da Kate e em relação ao Flamingo, né, do Flamingo do rabo de peixe. Ela também. Então, a Priscila colocou por isso, se ela sabia, foi isso, eu também acho. É que eu avisei ela, né? Eu mostrei a foto solo da subotina. Se você mandar um vídeo de um dueto feminino nosso, do Campeonato Brasileiro, qualquer um, que você analise, tenha aquele feito aquilo lá, eu acho que ela vai ver diferente. Não que ela vá dar 0, mas eu acho que ela não vai falar para você, ela não vai falar para você que considera a altura, porque ela está roubando para chegar naquela altura, é isso que está acontecendo. A pergunta que eu faria, se uma brasileira roubar para chegar na mesma altura da subotina, eu também posso usar, né? Porque ela me respondeu, veja bem, você vai estragar a altura que a subotina chegou por causa dessa carpada, né? Essa seria a pergunta que ela iria me fazer, né? Ela escreveu várias vezes assim, lembre-se que é só uma parte da figura, um todo. Ela escreveu 2 vezes isso, lembre-se que é só uma parte da figura, tem um todo, né? E ela ainda falou que naquela transição lá do elemento do dueto feminino, da semana passada, que a menina está com o rosto para fora e ela tem que estar com o tronco embaixo d'água, que não era para descontar 1,75, que é o que vale, porque a perna dela está bem na vertical naquele momento, que era para descontar menos, né? Sendo que a posição do corpo está errada. Então, é complicado, né, também. Ô, Priscila, da próxima vez, eu vou, acho que tingir o maiô da subotina e tal, vou falar, essa brasileira fez essa figura desse jeito. O que você acha que eu devo descontar? Se o Brasil fizer isso, será 0, terá uma punição, com certeza. Aqui no Campeonato Brasileiro eu vi isso. Como devo fazer? É bem complicado, né, gente? Porque você não pode chegar 2 pesos e 2 medidas para a mesma coisa, né? Fica difícil isso. Mas ela foi bem clara no e-mail. Veja a altura que ela atingiu. Pois é. Então, mas aí você vai dar nota só pela altura que ela chegou, né? E o resto. Aí vamos falar assim para ela, a altura é só uma parte da figura, do elemento, e todo o resto que ela tem que fazer. Foi o que eu comentei, que você vai ver a altura na posição de vertical. Isso é o que você vê, você vai dar uma nota para aquela altura, ok. Mas para ela chegar naquela altura, o que ela precisou fazer? Ela perdeu toda a transição praticamente, né, gente? Aquilo que a Mico tem falado ultimamente, né? A estratégia que ela fez foi prejudicar a posição inicial da carpada, o alinhamento, para chegar na máxima altura que ela conseguia na explosão da barracuda airborne. Na verdade, é o que impressiona. Na verdade, é o que impressiona.
Mas é que, na verdade, Lúcia, tem uma coisa que você falou e que são os pontos que o juiz enxerga, né? Quando está embaixo d'água, você vê que a subotina faz perfeita a figura carpada, como pede o figurino. Ela tem uma flexibilidade danada, então tudo bem. Então, o primeiro desenho da descrição ela faz. E o segundo também, que é o Airborne Split lá em cima. Porém, entre essa parte do desenho e a próxima, são as coisas rápidas que são difíceis de ver, né? E você vê ela dando a cambalhota, você vê ela fazendo aquilo mesmo na câmera rápida. Mas é que a subida e a primeira parte, né? A primeira impressão é a que fica e a última também, né? É que não dá para você, ou você vai fixar o olho, porque é um airborne speech, na máxima altura que ela tiver para ver se ela abriu 180, ou você vai estar olhando a outra parte, né? Você não consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então ela usa como estratégia, né? Mas está errado, né? Mas para mim, aquele outro elemento lá da transição para o rabo de peixe é a pior. É muito Eu pior, acho. né? Aquele lá também ficou muito evidente. Ela não faz a transição, não é correto. O que não é descrito na regra. Não é porque ela tá. Qualquer um pode ficar. Não digo qualquer um. Mas vamos supor que as atleta que fica na altura e faz a posição errada, eu vou valorizar a altura que ela está. Mas se eu. Contraditório, né? Mas se eu tivesse descontado 1,5 ponto da subotina naquela carpada, ela não teria chegado a um 9,2 em elementos. Não. Mesmo que, né? Foi o que a Andrea comentou, foi uma supervalorização, tanto da Inglaterra, do dueto da Inglaterra, e aí teve que passar um ranking acima o dueto não, o solo da Rússia, né? Então, é claro, a diferença é clara, né? Mas eu acho que o ranqueamento foi incorreto. A Amanda colocou aqui que é bias. Bias para nós árbitros, quando a gente está numa competição e tem um juiz avaliador, ele avalia o seu desempenho de notas em relação ao que todos os juízes deram, como você foi, se você estava equilibrado junto com o seu painel de nota, e bias é quando você tem uma tendência a beneficiar o seu país, o seu estado, o seu clube. Então, tem uma avaliação para essa bias. Você pode, uma tendência, como a Amanda está colocando, tendência é parcialidade. Então, seu país era segundo, você colocou ele em primeiro. Aí, entra outra prova, seu país era terceiro, você colocou ele em primeiro de novo. Então, é considerado bias, né? Então, aí aqui, nem é o país dela, mas como é a Rússia, que foi o que eu falei da outra vez, ela está considerando muito bom. Então, vamos lá. Elemento 4, né, gente? Elemento 4. Partindo de uma posição de cavaleiro, não precisa, como chega no cavaleiro não é avaliado, mantendo o alinhamento vertical do corpo, a perna horizontal se move em um arco de 180 graus na superfície da água para assumir uma posição de rabo de peixe. Mantendo o ângulo entre as pernas, a perna horizontal se move para a vertical, enquanto a perna vertical simultaneamente continua ou descreve um arco para a superfície para assumir uma posição de cavaleiro. Então, é uma troca de perna. A perna vertical é abaixada para assumir uma posição de arco de superfície. É um movimento contínuo. Uma ação de arco de superfície para extensão de costas é executada. Então, as setinhas indicam que tem que ter um movimento, né? Um deslocamento, na verdade, né? Deslocamento. A cabeça tem que ocupar o lugar do quadril, no final da figura, tá? E a porcentagem das transições, o que vale mais no elemento 4 é do rabo de peixe para o cavaleiro, que vale 4,11.
Vamos lá, Lu. Deixa eu Bom, aumentar. pessoal, a gente vê aí que é uma figura com bastante linhas, né? Então, manutenção de altura, extensão, essa posição de vertical sempre do cavaleiro, do rabo de peixe, a gente sempre mantém. E os ângulos das pernas, né? Então, o que mais vale, nós temos aí também, que é a transição que você faz ao arco de 180 pela superfície, ele tem que ser pela superfície, mantendo sempre o alinhamento de vertical da perna, né? E a extensão. E ele tem que ser um arco pela superfície, não acima da superfície, não abaixo da superfície, né? Até ele chegar à posição de cavaleiro. Aliás, até chegar à posição de rabo de peixe. Aí, na posição de rabo de peixe, nós vamos lá para o cavaleiro, que é um movimento que não se pode perder ângulo das pernas. Então, se você tem 90 graus de ângulo, o atleta tem que ter os 90 graus de ângulo, e ele vai manter isso ao mesmo tempo que a perna se eleva e a outra desce. Então, em um movimento simultâneo e contínuo, a perna da vertical desce até a superfície, enquanto a perna que estava na horizontal se eleva para a vertical. A atenção dada à manutenção do ângulo entre as pernas neste movimento. Então, sempre quando a gente fala atenção dada, né, que é uma determinação, um requerimento mais forte no livro da FINA, mas a gente não pode esquecer do desenho, da clareza, da definição, do movimento uniforme, sempre presente em todas as partes da figura. Vou apresentar ela para vocês agora. Meiko seu. Elemento 4. A gente vê claramente que ele tem bastante o menino do filme, né? Tem bastante falta de abertura na lateral, na posição de cavaleiro lateral, né? Então, esse aqui é o dueto da China, não é o do filme, tá? Esse é o dueto da China, a gente já vê um certo problema aí de abertura, aí depois ele corrige, vão corrigindo e vão buscando o mesmo referencial, mas até então ficam um pouco perdidos, tem que tomar cuidado com isso também. Agora, esse já é do filme, que eles têm diferenças de altura na sincronização, vejam a perna
lateral do menino, e como ele tem bastante dificuldade, acaba interferindo no eixo vertical. Então, a flexibilidade, com certeza, ela compromete muito a sua verticalidade, né, porque acaba batendo a perna na água e criando uma resistência, né, então ele teria que ou subir mais, né, mas é bem diferente mesmo a abertura. Na transição, esse aqui, na verdade, eles nem estão subindo. Quando eles chegam do cavaleiro para o rabo de peixe, eu fiz o quadro a quadro e foi esse rabo de peixe que eles chegaram, por causa da inclinação da perna vertical do menino, né? E ela já está mais um pouco aprumada, mas com a perna de base bem baixa, né? E aí o ângulo que eles fazem a troca, eu acho que teoricamente seria um ângulo de 90 graus, mas eu acho também improvável um ser humano normal conseguir fazer essa transição toda em 90 graus, mas a gente vê que o ângulo está fechado, de certa forma. E na saída, vejam que antes da perna tocar para fazer o arco de superfície, a cabeça do menino já está saindo, né, da posição que deveria. E a regra mostra claramente, né, que até o seu pé atingir outro pé, você não pode perder, vamos dizer, o eixo, né, a colocação do seu tronco. Seu tronco não pode sair junto com a descida da sua perna. Ele só pode sair depois que sua perna alcançou para você fazer a saída de arco de superfície. Então, só alguns detalhes que são flagrados no filme e é bom prestar atenção, né? Então, a transição do rabo de peixe 2.38, o que passa 4.11. Então, são as transições pesadas. Esse aqui é o dueto da China. E eu também peguei um flagrante, né, da Aurora, né, da posição de cavaleiro dele, ó, com o joelho bem flexionado aqui, né? Então, falta de flexibilidade, tanto é que ele traz o tronco para frente, né? O arco de superfície já saindo, ó, antes da perna tocar a água, o tronco já saindo. Por tratar-se de uma rotina técnica, eu acho que os atletas acabam se adiantando, mas eu não aconselharia fazer isso porque, obviamente, dá para ver e acontece esse splash, porque o tronco já saiu, daí quando a sua perna bate, não tem o tronco para sustentar a queda dessa perna. Quem sustenta a queda lenta dessa perna para encostar no outro pé é a resistência do tronco. Aí o final do elemento com a saída, vocês vejam que ela até senta, né, para sair, já está emendando na outra parte da coreografia. Ele também levanta a cabeça. Tomar cuidado com isso também, né? E no arco de superfície, como o tronco foi movido antes da perna sair, da perna encostar, quando ele sai, nunca sai do arco de superfície, fica se afogando e toda a figura aqui está submersa, como vocês podem ver, e eles são obrigados a, portanto, tirar a cabeça, né? Que isso para um dueto numa competição júnior internacional não é muito legal. A Amanda tem uma pergunta. Fisiologicamente, há alguma coisa que faça com que os homens tenham menos alongamento, flexibilidade, ou esse arco na parte de baixo das costas? Ou é algo que pode ser trabalhado como nas mulheres? Ela coloca o tamanho do osso, algo assim. Eu acho que, na verdade, como o dueto misto é uma coisa muito nova, e ele é um menino, né, júnior, pode ser que ele tenha subido de categoria, eu acho que falta tempo de treinamento, né? Eu acho que todos os meninos hoje que estão entrando no dueto misto, pode ser que a maioria não tenha começado há tanto tempo assim, né? Porque Kazan foi em 2015, né? Vamos supor que até então, como não era oficial, as pessoas tenham começado a treinar para essa competição. Acho que tem um pouco da falta de... Porque os meninos, geralmente, né, por causa do hormônio, geralmente são menos flexíveis, mas, segundo um fisioterapeuta, ele falou que a gente deveria escolher para
para o nado artístico as pessoas que fossem hipotônicas, mais hipotônicas do que hipertônicas. Eu falei, realmente, né, no Brasil está cheio de gente querendo fazer nado, então a gente pode escolher. Não dá, né, mas eu acho que em termos de China, como eles têm o circo chinês e tal, eu acho que é mais falta de treino do que fisiologicamente, se bem que existe a diferença, sim, por causa da testosterona. Esse dueto é da seleção chinesa, Júnior? Então, eu peguei como o dueto que competiu num dos campeonatos europeus. Tá, então é oficial. É. Você quer falar alguma coisa, Lúcia? Eu só queria só martelar mais um pouquinho, igual a amigo estava falando na saída de arco, para os atletas colocarem atenção que você só vai sair da posição de arco de superfície quando seus pés se juntarem na superfície. Aí você começa o deslocamento para a saída do arco de superfície. Antes disso, não. Até a junção dos pés na superfície, você permanece em arco de superfície, porque essa posição, tanto no desenho, a gente vê que ela é obrigatória, é uma posição que a gente tem que ver. É uma posição, o arco de superfície para depois extensão de costas, né? São coisas diferentes, tá? Determinado que tem essa posição. A Amanda colocou mas tem os bailarinos que têm essa flexibilidade. E a May colocou que eles devem estar na GA, nos saltos e no circo chinês. Temos bailarinos brasileiros muito flexíveis. Falando no que a May falou de treinamento, completando essa pergunta da Amanda, eu acho que quando você começa antes, os meninos, para o nado, a gente já fala que tem que começar cedo, acho que os meninos mais cedo também, e talvez trabalhar mais essa parte de flexibilidade, porque você não vai ter a ação tão evidente desse hormônio, né, dessa testosterona. Então, você vai trabalhar a flexibilidade dele antes dele adquirir esse hormônio ser efetivo na musculatura dele, e aí o corpo ter essa memória, né, a musculatura ter essa memória da flexibilidade, de flexibilidade, tanto muscular quanto articular. Então, ele vai ter essa memória para poder trabalhar as posições e as transições aí do nada. Vamos ver meninos mais flexíveis quando o masculino se consolidar. Com certeza. Eu acho a mesma coisa das meninas, porque você vê na GR e na GA, meninas muito flexíveis, muito borrachas, né? Muito. E por que você não vê no nado? Porque são esportes que são anteriores, né? Então, eu acho que as pessoas fazem escolhas, quando elas são muito flexíveis, para esportes que têm mais visibilidade. E os meninos também, né? Então, eu acho que se o nado ele crescer de uma forma estrondosa, que seja fácil de praticar, porque não é tão fácil de praticar, não tem muita oferta. Não é acessível. Não é acessível, exatamente. Então, as pessoas acabam escolhendo onde que eu vou jogar toda a minha flexibilidade? No esporte que tem visibilidade, né? Esse que está sendo o nosso problema. A Priscila colocou que... exato, amigo. Esse elemento é muito difícil para eles. É o elemento que ela mais treina com o Murilo, por conta dessa flexibilidade que precisa ter nessas posições, tanto da perna, né, do cavaleiro, como no arco de superfície. No meio que está escrevendo alguma coisa. Em tempo. Parabéns para Murilo e para você, Priscila. Sim, vamos parabenizá-los. A Priscila participou com o Clube Paineiras do Morumbi, representando o Brasil na competição da UANA, que teve no sábado. O Murilo participou em dois exercícios, na categoria júnior masculino, ele ficou em primeiro no exercício e em segundo no outro exercício. E uma outra atleta do Paineiras, a Marina Godoy, ficou em segundo no exercício, acho que chama Y, né? Que tem que colocar a perna lateral até a cabeça, ficou em segundo lugar.
lá nessa competição da UANA. Muito bem, parabéns para vocês. Aquela competição foi exaustiva só de assistir. Imagina que a gente tinha que ficar esperando para poder participar. A Andrea colocou parabéns, Pri, pelo desempenho de seus atletas. Foi muito legal. Ah, outra coisa. Eu vi a entrevista do Murilo. Que bonitinho ele falando espanhol, né? Porque a competição da UANA, todo mundo falava inglês e tinha uma pessoa que traduzia para o espanhol, mas nós falamos português. E aí a moça, a Estefânia, foi fazer a entrevista, falou: eu não falo muito bem português. E o Murilo mandou um espanhol para cima dela, que ela ficou impressionada. Foi muito legal. A Priscila colocou, foi cansativo, mas foi legal. O Murilo é uma figura. Mandou muito bem. Nossa, eu fiquei. Eu, ano passado, lá no Chile, eu não tinha reparado. Ele mandou um espanhol que a própria Estefânia, que é da UANA, ficou surpresa e elogiou o espanhol dele. Foi bem bonitinho e eu fiquei feliz, porque eu fiquei esperando a competição. Falei, ninguém vai entrevistar os brasileiros? Foi bem legal, foi uma surpresa positiva. Parabéns para vocês. Vamos ao elemento 5? Que eu estou no lugar errado. Então, no elemento 5 do dueto misto, partindo de uma posição de carpada à frente, as pernas são levantadas para uma posição de vertical. Um giro completo é executado enquanto uma perna é abaixada para uma posição de vertical com o joelho flexionado, seguido de um parafuso contínuo de 720, né, 2 rotações, enquanto a perna flexionada se junta para a posição de vertical. Então, temos aí as posições, né, a carpada, o ângulo de 90, novamente aquela exigência de levantar a perna, o giro flexionando, mais o 720. A transição que vale mais é a subida da perna, vale 4,10, e a segunda é o parafuso 720, vale 3,35. Bom, pessoal, a gente tem aqui a parte mais difícil é o parafuso 720, certo? É um parafuso contínuo 720. Mas as outras partes também são muito importantes. Tanto é que o giro pro joelho, para atingir a posição de joelho flexionado, tem esse giro, e ele é importante que ele seja feito no eixo, né? Que mantenha alinhamento, extensão, altura. O tronco, nesse eixo, ele permanece na linha de vertical. E a vertical, que é apresentada, é realizada apenas o tempo suficiente para demonstrar a estabilidade do controle. Nessa posição com o joelho flexionado, que a gente vai estar no joelho flexionado e vai passar vai executar um parafuso 720, aí a gente vai ter um claro aumento de velocidade, ao mesmo tempo que é distribuído esse 720 até o tornozelo, ele também a perna que está flexionada também é estendida. Então, na máxima altura de vertical de joelho flexionado, mantendo o alinhamento e extensão, um parafuso descendente de 720 é executado ao mesmo tempo que a perna flexionada é esticada para a posição de vertical. Este movimento deve ser executado até atingir os tornozelos, continuando o giro até a submersão dos pés com a manutenção da posição de vertical. A atenção dada ao eixo longitudinal, a distribuição dos giros, né, descendentes, que devem ser rápidos, e a manutenção de extensão e alinhamento. Eu vou passar para vocês, então, o vídeo da Fina.
Eu gostaria só de lembrar para todo mundo, para todos os atletas, que a gente, quando analisa um elemento ou uma figura, a gente tem que ter algumas coisas bem claras, né? Que é o apuro da posição, a estabilidade e a realização fácil. A gente tem, para o árbitro, tem que parecer fácil o que o atleta está fazendo. Nós temos que ter o apuro da transição e o movimento, e movimentos. A extensão, a claridade e a definição, tanto da posição quanto da transição. A altura e o movimento uniforme, ou se ela é estacionária. Quando é estacionária, ela não pode ter esse deslocamento. Ou quando tem as setinhas, a gente é indicado que aconteça um deslocamento naquela transição. É só isso. Vocês estão vendo já? Não, tá na página do seu computador, na pasta. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Agora você está indo na apresentação, tô vendo você mexer. Uhum. Só não sei se você vai conseguir. Deixa eu ver se vai ter que. Eu não sei porque que ele fechou. Então vamos lá, elemento 5, né? Aí a descrição do elemento 5. Não está aparecendo. Você vai ter que sair, tá ainda na pasta terça-feira. Você vai ter que fechar, sair da apresentação, né? Deixar o PowerPoint aberto para poder. Agora tá. Bom, então elemento 5, filminho. Subida da perna, a mesma coisa, põe a mão lá na frente, olha, o ângulo que deveria ser e o ângulo que coloca a mão muito lá na frente para poder levantar a perna, que é uma figura pesada mesmo, né, mas é um erro, né, de angulação, ó, aí abre demais, como vocês viram, o menino. Não recuperou o eixo, tem que chegar na posição para recuperar o eixo, né?
também vai perdendo de novo na descida. E acaba afundando antes e fora do eixo novamente. Então, essa colocação do tronco, que é a memória do eixo que você tem, ela pode influir muito na correção, principalmente porque ainda tem a perna flexionada para atrapalhar. E ele é mais baseado na perna flexionada do que na perna estendida. Lembram que a gente comentou isso, né? Que a extensão da perna reta, ela é que dá o prumo da sua vertical. Então, da carpada para vertical é a transição mais pesada, né? Então, como ele fechou demais para subir, vejam como ele abre o tronco, perdendo toda a noção do prumo vertical, ainda mais porque a coreografia é uma coisa dinâmica, né? A coreografia não é uma coisa estática como uma figura, na rotina. Aí, durante todo o spin, ele vai tentando se ajeitar, mas como ele está focado na perna flexionada e não na perna estendida, ele acaba tendo que recuperar o eixo várias vezes. A menina parece ser mais experiente nesse aspecto, né? É uma figura, é um elemento curto, né? Então, na verdade, era só isso que eu analisei, mas muitos erros, né? Gente, eu tinha esquecido, desculpa, estou entrando numa coisa, mas eu tinha esquecido de falar da carpada, né, meio que ainda bem que você falou sobre o grau de dificuldade dela, desculpa aí, gente. Muito pesada a transição, né? Exatamente, e a regra determina uma coisa, né, as pernas se elevam, as duas pernas, né, é muito difícil fazer isso. Eu lembro que... É uma coisa que eu... Oi. Pode falar, pode falar. Antigamente, no século XX, né, tinha um truque que você estava na carpada, você abria um pouquinho o ângulo da carpada e afundava o tronco um pouquinho, entendeu? Então, vamos dizer que a perna em relação à superfície, ela ficava a um ângulo de 10 graus em relação à superfície, para aliviar essa subida. Então, você descia, na verdade, o tronco para depois subir essa perna, né? Mas, assim, hoje em dia não se pensa em fazer isso, porque você tem que manter a altura da carpada, né? A altura que você conseguiu na carpada, você tem que manter para subir a perna. Aí é muito mais pesado, né? Uma coisa que eu reparei, que quando ele faz o giro flexionando, o joelho flexionado, o vertical com o joelho flexionado, a perna que está com o joelho flexionada está embaixo d'água, né, do menino. Então, isso eu queria até comentar nas outras vezes, porque eu comentei na última vez que o joelho flexionado, ele não significa que você puxa a perna para baixo, né? Significa que a sua perna, você vai seguindo, enquanto você sobe a sua perna vertical, você vai escorregando para a perna flexionada. Então, é o escorregamento do pé sobre a perna, não é para puxar a coxa para você. Então, esse eu acho que seria uma dica que eu daria, que a perna flexionada, ela tem que ter foco, primeiro o foco tem que estar na perna vertical, o segundo foco para flexionar a perna tem que estar no pé, né? Assim como você puxa para o veleiro e o veleiro vem escorregando no lado interno da sua perna, não significa que você puxa a coxa para você. E eu acho que a maioria faz isso, porque toda figura que eu analiso, que tem a perna da vertical puxa para a perna flexionada, a coxa vem num ângulo muito próximo do tronco, né? E é um erro, porque, como vocês podem ver no desenho, ele não pede esse tipo de desenho. Então, o foco tem que ser no pé e não na coxa. E outra coisa que eu percebi que ela também, eles perdem altura, né? Mas é um full twist, né? É um giro de 360. Não tem que ir descendo, né? Quando eles vão começar o 720,
eles já perderam a primeira altura, eles não estão na mesma altura quando eles assumiram a vertical dupla. Eles desceram um pouco, flexionando a perna, né? E é um giro 360, não é um parafuso. E você vê que na altura estática, uma perna flexionada, a altura, você tem que ser muito mais alto para ganhar mais nota, né? Porque ela um ponto a mais. É considerada mais simples. No entanto, eu acho que eles perdem altura, de novo, porque perdem o foco na perna vertical, que é o prumo da figura, e porque se preocupam em puxar a coxa. Daí, o quadril flexiona, o seu centro de gravidade fica pesado, e você acaba perdendo a altura. Ele já começa, quando a primeira altura dele de vertical já é baixa, né? Tá bem próxima do joelho. Então, ele já começa, quando ele começa a fazer a transição para fazer a perna flexionada, ele continua perdendo altura. E ele começa de uma altura baixa. Eu acho que a minha impressão é que, como ele começa de uma altura baixa e já perde a altura, fica muito mais difícil mesmo, fica tudo embaixo d'água. Ele tem uns probleminhas de altura, né? Acho que talvez de força para manter, né? E de extensão. Deixa eu só colocar aqui as outras questões de exigência na rotina técnica no dueto misto. A rotina deve conter uma assistência, salto ou lançamento, que pode ser colocada em qualquer lugar da rotina. Existe uma clarificação sobre isso. Qualquer movimento acrobático em que todos os nadadores não submerjam completamente, braços ou tronco ou pernas de um nadador que permanece na superfície, não é contado como um movimento acrobático. Se o movimento acrobático não submerge completamente com todos os nadadores, isso resulta em uma penalidade de 0,5 ponto. A rotina deve conter ao menos uma ação conectada, que pode ser colocada em qualquer lugar da rotina. A ação conectada, os nadadores precisam estar se tocando de alguma forma durante a performance do elemento. Os elementos de 1 a 5 devem ser realizados simultaneamente e voltados para a mesma direção. Era só esse complemento que eu queria fazer. Perguntas? Deixa eu ver aqui. Ele já está sem prumo na vertical dupla, portanto, tudo que ele fizer vai desestabilizá-lo mais ainda, com certeza. Não sei se você, todo mundo viu também que quando ele sai do palmateio que ele elevou, né, o boto, ele faz uma espumeira lá embaixo da água, de tanta força que na troca do palmateio fica evidente a força que ele faz para manter a altura ali. O conselho que a gente poderia dar é que se um modelo da FINA erra, você não pode pensar que você pode errar, porque a subotina, mesmo que ela erra, ela ganha nota alta, mas a gente não. Tem uma predisposição para a subotina. A Priscila tem uma pergunta, pode falar, Pri. Oi, gente, uma pergunta. Eu sempre tenho dúvida, apesar de não ter cometido esse erro ainda, entre as ligações dos elementos. Tem que ter alguma coisa. O que vocês caracterizam uma coisa? Por exemplo, o ano passado eu terminei no dueto misto que a gente tinha lá, a gente fazia o elemento da barracuda, né, da barracuda com giro, e logo afundava e logo em seguida iniciava outro elemento. Então eu queria saber de vocês se isso é ok, né? O que eu tenho que fazer para não ser penalizada nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é para o juiz fazer elementos assim tão pertinhos um do outro. Eu sei que pede assim explorar o espaço, né? Claro que o ideal é colocar os elementos bem distribuídos nos dois painéis, né? Dos dois lados. Mas como o tempo é pequeno, às vezes a gente não consegue. Se isso prejudica muito a nota do dueto misto. Posso falar, Paula? Pode falar. Depois, quem quiser complementar, pode falar. Pode falar, André. Então, são duas coisas distintas, tá, Pri? São painéis diferentes. Enquanto os elementos estarão sendo avaliados no painel de elemento,
e quem está no painel de elemento está focado nos elementos, não está focado no que a gente chama de recheio, né? Que seriam os elementos que você coloca entre os elementos, né? Ou não coloca. Aí no painel onde tem a impressão geral, que a gente vai estar avaliando a questão da coreografia, da construção coreográfica, do uso e interpretação, apresentação e dificuldade, aí sim a gente vai estar avaliando o recheio, né? O que é colocado entre os elementos, né? Como foi colocado, se houve variedade, cobertura de piscina, o grau de dificuldade desse recheio. Então, nesse outro painel, nós estamos avaliando essa outra parte da rotina. Agora, para o painel de elemento, não muda nada se você vai fazer um elemento seguido do outro, sem utilizar um elemento entre os elementos obrigatórios. Agora, para o painel de impressão geral, sim. Aí, para o painel de impressão geral, vai fazer uma grande diferença. Eu acho que é mais ou menos isso tem que estar claro, né? Assim, para na hora de construir a coreografia, é lógico que a rotina técnica é uma rotina bem curta, então a gente sabe que é mais difícil, a exigência é maior, mas não dá para focar só na execução dos elementos, né? Até porque no outro painel é avaliado a execução de tudo que você coloca fora os elementos obrigatórios. Então, tem tudo isso para a gente avaliar. Respondi sua dúvida ou você quer colocar mais alguma coisa? Não, respondeu sim, Andréia, mas assim, então, se eu finalizo um elemento e inicio o outro na sequência, não tem mais penalidade. Eu posso fazer isso tranquilo. Não tem penalidade. Você pode fazer tranquilo. Não, você não tem penalidade. Só que você vai perder no painel de impressão geral. Porque a sua rotina vai ser pouco variada, pouco diversificada, pouco criativa, provavelmente não vai apresentar nenhum grau de dificuldade, todas as implicações que isso tem, tá? Tá bom. O que a gente percebe, Priscila, numa rotina técnica, que o primeiro elemento, ele demora para acontecer. Então, se coloca várias coisas, os atletas caem na água, coloca-se uma variedade de movimentos, demora um pouco para o primeiro elemento acontecer. Depois que o primeiro elemento acontece, tem poucas coisas entre um e outro. É muito difícil, a não ser que o nível técnico seja muito alto dos atletas, mas é muito difícil. Então, ele faz uma primeira piscina com uma coreografia variada, e aí faz o primeiro elemento e poucas coisas entre um e outro, aí vem a sequência de elementos. Às vezes, como é um dueto misto, você tem mais coisas para poder equilibrar, porque, por exemplo, você pode fazer movimento espelhado, né, coisa que no feminino não pode. Então, talvez tenha coisas assim entre os elementos, coisas simples. Mas não tem penalidade, você pode fazer um elemento seguido do outro. Você só não pode errar os números, né? Você não pode fazer o 1, o 3 e o 2. Aí você vai ter 0 no 2. Mas você pode fazer eles em sequência. Mas, como a Andrea falou, você vai ter menos nota no painel de impressão, porque a coreografia vai estar prejudicada, provavelmente a dificuldade também, e a execução, que é o outro painel, porque você dá nota para o que foi feito fora de elemento. Como tem pouca coisa, ele vai falar, não fizeram nada, só fizeram elemento. Como é que eu vou dar nota, entendeu? Então, você teria que ter um equilíbrio, mas não tem penalidade. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Priscila e para as técnicas no geral aqui. Quando você faz uma rotina técnica, logicamente você tem o foco no elemento técnico. Então, é por isso que essa primeira piscina, onde vocês vão apresentar, existe
É como se fosse um protocolo, isso ou não? Ou cada um põe a variação que acha que dá? Não, na verdade, cada um coloca, enfim, o que acha. Mas é que como na verdade, é que parece mesmo que a gente faz um monte de coisa na primeira piscina e depois cola tudo o tempo na música e fica tudo junto. Mas é porque o dueto, primeiro que o dueto misto, por ter um menino, e ainda a gente não tem como que eu vou explicar, uma qualidade técnica muito grande, o deslocamento fica comprometido. Então, tem uma série de coisas que são difíceis. No feminino flui melhor, no misto, né, que tem um menino, já é mais difícil. A gente gasta mais tempo para iniciar. Então, eu sempre penso na minha cabeça que tem que começar os elementos já muito próximo do meio da piscina, onde está bem, vamos dizer, bem localizado para as duas bancas poderem estar vendo. Então, a gente, às vezes, gasta um pouco mais de tempo, assim, de espaço, deslocamento, para que eles fiquem, para os elementos ficarem melhores posicionados, é o que eu penso. E aí, como tem um misto, o conectado que é livre, né? Tem que ter mas ele pode ter mais conectados, tem que ter alçada. A gente acaba colocando a primeira piscina, fazendo um highlight, uma piscina mais elaborada, já usando esses elementos que não tem ordem. E aí, quando começa, e aperta muito, a gente briga com o tempo todo. Então, eu vejo assim, e aí, de ter colado esses dois elementos, foi uma coisa que a gente viu muitos dos países fazendo, por causa do tempo mesmo, né? Então, é uma estratégia. Eu acho que o dueto misto, como os outros duetos, o solo dueto, o equipe técnica, são coreografias de estratégia. São coreografias muito difíceis de serem feitas, porque tem muito elemento para pouco tempo, né? E a conexão entre eles fica muito... devido não ter tempo, né? Por causa do tempo, ficam comprometidas para mim. É sempre uma dificuldade, sabe? A gente muda, e às vezes eu acredito que vocês têm essa noção, né? Óbvio que tem. Eles acabam ficando mal distribuídos. Mas se a gente tenta distribuir, ainda assim, pode reparar que tem mais elementos de um lado do painel do que do outro. Enfim, é uma briga. Por isso estou perguntando, porque às vezes é necessário colar um elemento para eu conseguir ter deslocamento. Porque assim, se eu também não colar o elemento e fazer direitinho como a regra pede, né, direitinho, que é ideal, que é um elemento, uma conexão, outro elemento, às vezes eu não vou deslocar, eu não vou chegar nas paredes, então eu tenho outros comprometimentos. Então, por isso que é uma questão de estratégia. Não sei se vocês conseguiram me entender, mas é difícil, sabe? Eu sempre estou perguntando e vendo, porque realmente é uma prova muito difícil de ser elaborada. Entendi, sim. Obrigada. Eu entendi também, Priscila. Eu acredito que deve ser difícil, porque eles não têm, né, essa resistência para deslocar e acompanhar a menina, para poder chegar, né, no local que vocês prepararam para o elemento acontecer e tá distribuído. Mas para o painel de elemento, eu acho até que, para quem está dando nota em elemento, quanto mais perto, melhor, porque aí você não fica procurando ele, você já sabe que ele já está acontecendo logo em seguida, você fica mais tranquilo para avaliar. Mas você reconhece o elemento e já deu nota. O painel de elementos da rotina terminou lá, os elementos terminaram. Tá feliz da vida. Exatamente. Eu acho que para quem está dando nota em elemento, a pessoa prefere que seja um seguido do outro. Mas, claro que a pessoa que está dando nota em impressão está esperando alguma coisa acontecer, né? E vale 30% da nota. Então, é bastante coisa, né? E é um painel que tem, como a Andrea falou, que tem muitas coisas para pontuar. Então, deve ser difícil mesmo criar uma estratégia para poder orientar de uma forma melhor e criar uma coreografia que tenha essa ligação, né? Entre um elemento e outro, mostra essa parte criativa da coreografia. Amigo, quer falar uma coisa de extensão, de alinhamento, né, amigo? Limpeza e precisão. Não, é que eu ia falar sobre limpeza e precisão, e eu achei interessante a colocação da Priscila também, porque eu acho que com esses 3 painéis, é bem difícil para o técnico, mas ele tem que fazer opções, né? Ele sempre vai sacrificar algum painel em relação ao outro, depende do atleta que tem na mão.
né, se o atleta é iniciante, se o atleta erra muito elemento, porque também é um problema zerar elemento, né? E quando se analisa a coreografia, a gente vê, né, mesmo nessas coreografias de campeonatos internacionais de alto nível, principalmente nessa categoria, né, porque o dueto misto é novo, e a idade também, né, a idade é nova, né, júnior é uma idade nova, né, não são muito experientes, pela própria categoria ser nova. Então, eu acho, assim, que as transições, de um modo geral, a não ser as grandes equipes, são muito, muito ruins. Então, eu acho que quando se tem atletas novos ou inexperientes, tem que treinar a transição, não tanto o elemento, mas a transição. Vem de onde, vai para onde. Então, essa escorregada da carpada para a perna ficar em cima da água, tenho visto umas muito feias. Essa deitada para fazer veleiro e cancan também, com tudo submerso, né? E é incrível você ver isso, porque deitar na água não é tão difícil, ainda mais em velocidade, né? Se dá aquela chutada na perna lá, e deita e tudo tem que ficar em cima da água. Então, eu me preocupo muito com essas transições mal feitas, porque a gente viu esse menino, como ele já não entrou na vertical legal, né? Quando ele não entrou na vertical legal, não pegou o prumo da vertical dupla, porque é uma transição pesada, o resto é como você subir numa escada, num terreno mole, e a escada tremer sem você firmar o primeiro passo no degrau. Quando a escada está num terreno mole e você firma o primeiro passo no degrau, você consegue subir os outros passos com mais tranquilidade, mas quando você já pisa errado no primeiro degrau, só lhe resta cair. Então, me preocupa muito transições mal feitas, né? E transições que são simples de serem feitas, né? Uma deitada de costas, obviamente, é muito mais simples do que entrar numa carpada, mas a gente viu também um dueto misto, competindo internacionalmente, em que da posição e extensão de costas até o cancan ficou tudo submerso, né? Então é preocupante isso, né? Eu acho que é bom limpar antes que seja difícil de limpar, né? Seria o meu comentário. As coisas fáceis, elas podem ser mais facilmente corrigidas e ajudar futuramente nas coisas mais difíceis. Deixa eu ler aqui, verdade, amigo. A Priscila colocou, verdade, amigo, principalmente com os meninos, eles têm muita dificuldade em flutuar e deslizar por cima da água. Parece que eles pesam mais, né? Os ossos dos meninos pesam mais do que os das meninas. Falando nessa questão de estratégia, quando o Kleber fez a apresentação dele sobre resultado, né, que acaba sendo uma questão bem matemática, eu perguntei essa questão, né, dessa divisão de porcentagem. Então, o que ele me respondeu, que é claro que o pior que pode acontecer numa rotina técnica é você zerar um elemento, porque ali vale 40%, então do 10 você teria, se você setar tudo, vamos supor que você teria 4. Mas que você tem que ter em todos os painéis, o nado, o cálculo já é para isso, para você ir bem, você tem que ir bem em todos os painéis. Você tem que ter uma média boa em todos os painéis, senão a sua nota final vai ser prejudicada de qualquer forma. Pensando numa rotina técnica sem zero, né? Foi isso que ele me falou. Não adianta você ir muito bem no painel de elemento e muito mal nos outros. A sua nota vai cair porque os outros dois valem 60%, né? Então, até o cálculo já é feito propositalmente para você não poder focar só numa coisa, você aprender a distribuir e receber uma média de notas equivalente para ter sua nota final boa ou dentro daquilo que da expectativa que você criou. Se você focar só em alguma coisa, você não vai ter uma boa nota. A May colocou prática e repetição, repetir a transição até ficar de acordo com a regra. Aí a Priscila falou, sim, com certeza. Então, ainda temos isso, né? Temos que, além de executar esses elementos difíceis, temos que ter notas com boas médias nos outros dois painéis. Muito bem, meninas. Perguntas, dúvidas sobre o dueto misto técnico na categoria júnior?
Alguma coisa que alguém queria colocar, os árbitros, alguma colocação para ser feita? Legal, gente. Muito obrigada novamente. Nós conseguimos finalizar, fizemos toda a rotina técnica, né, da categoria júnior, que é a categoria que a gente tem aqui em São Paulo, a categoria mais velha, né? Nós não temos sênior sendo praticado em rotina técnica. No Campeonato Paulista, ano passado, a gente teve dueto sênior, mas não tivemos técnico. Muito obrigada. Então, finalizamos toda a rotina técnica na categoria júnior. Agradeço às árbitras, a Lúcia, pelo trabalho, a Meiko, a Andréia, a Amanda, que colabora com a gente aqui. Agradeço todo mundo que estava hoje participando, as atletas, as técnicas, muito obrigada. E só vou deixar um recado, semana que vem, quinta, às 17 horas, maneira de apresentação e uso e interpretação da música, tá? Para todo mundo, todos os convidados. É uma parte muito importante, que eu acho que vale a pena todo mundo ouvir o que os árbitros têm a dizer sobre isso. A Priscila colocou muito obrigado, Ana, foi show, as árbitras fizeram um excelente trabalho, obrigada. A Celina, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada a vocês. Meninas, vou pedir para minhas árbitras ficarem hoje, hein, gente, não esquece. A Lawane colocou obrigada, adorei. Obrigada, Lawane. Para nós também foi muito importante a gente trabalhar junto com os técnicos, com os atletas. Foi um momento que a gente aprendeu muito também, pesquisou, vasculhou livro. Então, tudo isso foi muito importante, acho que para todo mundo. Valeu para você, valeu vocês cobrarem da gente isso também. Muito obrigada. É verdade, Lúcia, a gente está ficando quase 100%, né, no livro da FINA, entre trancos e barrancos. E uma outra coisa que eu acho que é legal é a gente não ficar só no que o livro diz, né? As discussões que a gente teve aqui levou a gente a procurar outra opinião, a querer saber, a querer entender, para a gente poder falar a mesma língua e para poder falar o mais certo possível, né? E foi muito legal. É um estudo, é um aprendizado toda terça e quinta que a gente está aqui. A Amanda colocou, participe em quinta, vai ser legal. Muitas emoções. Foi muito bom, a Karen colocou, muito obrigada. A Priscila, sim, tenho certeza que vai ser. Amigo, foi muito interessante esse desafio. Obrigada pela presença. Obrigada, amigo. Sei que o Inova dá um trabalho danado. A Natália, muito bom. Me desculpem estar atrasada. Estava em aula online lá na Estilo, mas sempre revejo pelo YouTube. Está sendo um trabalho incrível, parabéns. Obrigada, Natália. A gente sempre depois disponibiliza para quem quiser rever ou para quem não pegou a primeira parte. Gente, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Fiquem bem e a gente se vê na quinta-feira. Beijos para todo mundo. Beijos, Pri, obrigada. Boa noite para quinta. Beijo. Boa noite, Natália. Beijos, Karen, obrigada. Obrigada, meninas do Corinthians. Gente, eu tenho que parar de gravar.